Só que em junho de 1916, Saturnino se escondeu aqui atrás dessas pedras, ele mais 2 capangas, e quando Virgulino ia passando com seu irmão e a manada de burros, ele atirou, né, para tentar matar Virgulino. Dessa emboscada morreu uma burra dele e o irmão só ferido na barriga. Né? Na barriga, né? Na barriga, foi. Então pronto, aqui foi quando a questão entre os dois começou a ter cheiro de pólvora, certo? Tem marca ainda de bala em um canto? Não, tem, que só... os tiros foi pra lá. Pra lá. E foi só ele que atirou, ele não atirou, porque ele não tava nem sabendo que estava tentando esperando ela aqui. E aí galera, estamos aqui chegando nas ruínas da casa de José Saturnino, primeiro inimigo de Lampião. É seco, viu? Aqui foi no passado a Casa Grande da Fazenda Pedreira, onde nasceu José Alves de Barro, que entrou para a história com o nome de José Saturnino, primeiro inimigo de Lampião. Foi um intérprete do combatente de cangaceiros, exemplo de honra para a família e amigos. Nasceu no dia 20 de maio de 1894 e faleceu no dia 5 de agosto de 1980. Passar por aqui. Cuidado nessa construção aí, viu? Oi? Cuidado nessa planta aí, ó. Ah, ela dá. Essa vez aí. Construção, pegar. Isso aí é quase como urtiga, né? É a ortiga. Faz tempo que caiu tudo aqui. Ah, rapaz, quando a gente pegou a fazenda lá, a gente tentou, aí veio pra cá pra resgatar, já tava tudo caído já. Ela não vem não, né? Acho que vem. Pra ele que pare de me perseguir, que a partir de hoje eu esqueço que ele existe. Aí disse, bença minha madrinha, que a mãe de Saturnino era madrinha de Lampião. Bença minha madrinha, virou as costas e foi embora. Ele nunca mais voltou aqui. Quando ele queria vir aqui, ele vinha pra Serra Vermelha aí, essa serra aqui, né? Que era o escritório dele, a Serra Vermelha. Mas não pisava os pés aqui, porque prometeu a madrinha dele que não vinha mais e não cumpriu. Ele morreu em 38 lá, na Grota de Angicos, né? E Saturnino morreu de velho em 1980. Né? Né? A gente tá aqui para conhecer a casa de Dona Jacosa, a avó materna de Lampião. Foi aqui que Lampião nasceu e se criou, porque era de costume naquela época, as mulheres quando iam parir, iam para casa das mães, tinha o filho na casa da mãe, passava a época de resguardo e voltava para casa. Virgulino ele foi o terceiro da escada familiar. Só que Virgulino ficou aqui porque o avô dele havia falecido há pouco tempo. Aí a mãe de Virgulino, a Dona Maria Sulena, deixou que ele ficasse aqui aos cuidados da avó, para a avó se interter, da perda do marido, estava com pouco tempo, estava muito recente. E aí ele acabou ficando aqui. Os irmãos dele nasceram e foram para casa, ele acabou ficando. E foi aqui que ele se criou. Ele saiu na casa dos pais, às vezes para fazer um serviço, uma tarefa da roça, pegar um gado, uma cabra, uma coisa, mas a casa que ele morava era essa. Ali começam as terras dos Nogueiras, que é a terra de Zé Saturnino. Zé Saturnino foi o primeiro inimigo de Lampião. E ela vem até aqui, até essa cancela e vai, passa, eles são muito, até hoje, eles são muito ricos. Só que eles eram amigos de infância, Zé Saturnino e Virgulino. E aí quando foram ficando rapazes, né, eles foram começando a se desentender, né, Virgulino aprendeu a profissão de almocreve, que é o caixeiro viajante, que é que compra e vende mercadorias de cidade para cidade, né? E eles eram muito vaidosos, sempre andavam bem vestidos, né? Quando tinha as festinhas nas casas, os forrozinhos nas casas, nas latadas, as mocinhas queriam sempre estar perto dos ferreiros, pela forma que eles se vestiam. E isso gerou um certo ciúme em Zé Saturnino, porque era um cabo muito rico, muito poderoso, mas não tinha admiração dos
ferreiras. Os ferreiros tiveram que aprender os dotes, porque eles não tinham dinheiro. Então eles aprenderam a fazer artesanato, eles aprenderam a cantar, aprenderam a tocar sanfona, aprenderam a fazer poema, eles aprenderam tudo, né? E aí isso tinha a admiração das pessoas que moravam aqui ao redor. E eles foram começando a se desentender, né? E aí começaram a brigar em festas, um dizer piada com o outro, começou a assumir cabra do sítio, quando ia procurar, estava na fazenda do outro, morta, enterrada, entendeu? E eles foram tendo atritos. Até que em junho de 16, né, Zé Saturnino estava cavando o alicerce da casa dele, queria casar, né, já estava perto de casar, e estava cavando o alicerce para construir a casa, e Lampião passou e disse uma piada com ele, dizendo que ele fizesse uma casa bem grande e que ele ia encher de menino, só que duvidava que fosse um dele. Ele enchia a casa de moleque, mas não ia ser nenhum dele, ia ser tudo dos amantes. Então eu já estava chamando ele de corno mesmo antes deles se casar, né? Pronto, e aí foi o estopim para a questão começar a ter cheiro de pólvora. Quando o Virgulino vinha voltando, ele tinha uma manada de burros, ele vinha voltando, trazendo de volta essa manada de burros, e Saturnino, atrás de umas pedras que vai passar lá, montou uma emboscada para matar ele. Aí dessa emboscada, saiu o irmão do Virgulino ferido na barriga, e uma burra dele morreu, né? Aí o doutor Augusto de Santa Cruz, que era o juiz da comarca da época, ele chamou as partes envolvidas, né? Que Lampião denunciou, Saturnino, né? E ele chamou os dois não para ver quem era o certo e quem era o errado, mas para ver quem era o mais alto na escala social, para ele tomar a posição dele. Aí disse que Virgulino tinha que vender o sítio aqui e sair daqui, né? E ele disse, como eu sou a vítima, e assim então arruma um advogado para se defender. O cara foi vítima da emboscada, né? Não que ele tivesse certo, mas que ele era a vítima da emboscada, né? Mas teve que se defender. Aí, resultado, nenhum advogado da cidade quis pegar a causa de um agricultor contra um grande fazendeiro, né? Até porque a família dele tinha grande influência em Vila Bela na época. Na época, Serra Talhada era chamada de Vila Bela. Depois foi que passou a ser Serra Talhada. E aí, parece que até os advogados da época eram família de dos Nogueiras. Aí ninguém quis, né? Então, o que foi feito? Ele saiu do sítio, daqui, e foi morar aqui em Nazaré do Pico, aqui próximo. E foi feito um acordo que ele não voltava mais aqui na Pedreira e Saturnino não ia lá em Nazaré, para evitar confusão. Só que Saturnino desobedeceu as ordens e foi. Quando Virgulino soube que ele estava lá em Nazaré, aí Virgulino montou uma emboscada para matar ele e não pegou. Aí de novo eles são chamados a depor e nessa última vez ele é expulso de Pernambuco. Aí o juiz manda que ele vá embora de Pernambuco, aí quando ele junta tudo que tem e vai morar em Mata Grande, em Alagoas. Aí daqui de Serra Talhada, de Vila Bela, Saturnino manda um telégrafo encomendando a morte dos 3 irmãos, de Livina, Ezequiel e Virgulino. E aí, quando a própria polícia foi, porque ele usou o argumento que eram 3 bandidos que tinham saído foragidos aqui de Pernambuco. E aí o João Lucena, o Zé Lucena, foi lá para fazer o serviço. Quando chegou lá, só estava o pai dele em casa, com a mulher cuidando, com a empregada, assim, uma sinhá, né, chamava de sinhá, que cuidava das coisas de casa. Aí o policial chegou lá, perguntando pelos 3, já chamando ele de bandido, não sei o que. Aí ele começou a discutir com o pai de Virgulino começou a discutir com a polícia. E nessa discussão ele matou o pai de Lampião. Aí quando o Lampião soube, Lampião estava trabalhando com os irmãos, voltou para casa às pressas. Angélica, Anália e assim a empregada disse o que tinha acontecido. Angélica e Anália eram as irmãs de Virgulino, mas as irmãs mais novas. E aí foi pronto, aí foi quando ele estourou e disse... Isso ele fala em depoimento, né? Ele disse, então vamos enterrar os mortos. Ele tinha acabado de perder a mãe, estava com poucos dias. A mãe entrou em depressão por conta das brigas e de infarto morreu. Aí 15 dias depois a polícia matou o pai dele. Então aí ele perdeu o chão, né? E aí foi quando ele se revoltou mesmo e disse, então agora vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Que a terra que foi molhada com o sangue do inocente vai ser ensopada com o sangue dos assassinos. Agora eu vou matar até morrer. Enquanto não me matarem, eu só matando. Aqui foi o quarto onde nasceu o Lampião. Do Exército Patriota.
Baratinho pequeno. E aí dá um resultado que ele vai uma missão de